Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um videozinho aqui. Tempo meio nublado, tá até escuro ali pra frente. Ali pra Zona Sul. Onde também tava mais ou menos assim, mas não choveu não. Tá abafado. Bom, eu vou virar aqui pra esquerda, então já vou ficar aqui na minha faixa, né? Opa, carro parou. Opa, vambora. Aí, aqui já para de pular um pouco. Esses remendos de asfalto não nos ajudam. A gente tá passando aqui próximo da Paulista. Aliás, vamos pegar a Paulista aqui. Patinete ali, ó. Tô gravando em wide, né, que é visão ampla. Bora, meu povo. Vamos, meu povo. Farol abre muito, fecha muito rápido, né? Não dá tempo de você pensar. Por isso tem que ser ligeiro. Não é pressa não. É por causa disso aí mesmo. Dá uma buzinadinha porque o pessoal fica mexendo no celular, né? Normal. Os entregadores também estão vendo a próxima rota, ver o caminho, ver se tem um caminho conhecido, né? Mas o farol não espera isso, né? Lembrando a vocês que eu coloquei o espelhinho aqui no espelho. Espelhinho no espelho. Aquele espelho que tem visão ampla, né? Que tem nos caminhões, principalmente em caminhão e ônibus. Os veículos mais antigos. Alguns carros aí utilizam, o pessoal compra e coloca aí. Eu já comprei esse espelhinho. E aliás, eu já uso no carro. Já tem um tempinho e é muito bom, viu? Principalmente para estacionar, porque aí você não precisa ficar regulando o retrovisor. Você regula e depois tem que regular para outra visão, porque o retrovisor não vai pegar tudo, né? Tem uns pontos cegos. E esse espelhinho aqui, ele é justamente para isso, para ponto cego, ó. Esse aqui, ó, não sei se vai pegar a câmera aí. Pra moto ajuda muito, pra mim aqui, ó, porque esse retrovisor da PCX ele tem alguns pontos cegos, principalmente as laterais aqui. Eu tô me acostumando com ele, ou com eles, né? Hoje eu vou conversar com vocês um assunto que eu já até conversei, já falei em outros vídeos, que é sobre a questão de aplicativo por entregas, por entregadores. Eu não sei se eu já postei no YouTube. Devo até, porque a gente posta tantos vídeos, né, tantas coisas para falar, conversar. Na outra rede eu acho que já postei. Ou ensaiei, comecei a falar e não postei, enfim. Mas vamos aí, eu vou falar pra vocês, dar meu pensamento. Aqui em São Paulo, assim como quase todas as cidades grandes, a gente tem
bastante demanda e oferta de entregadores por aplicativos, não só de alimentos, como iFood, agora tem, como é que é o nome? Gica, tem o Uber, né? Então tem diversos. 99 Food também, que antigamente era só táxi. InDrive aqui, ó, o rapaz com a mochila da InDrive. É o Kita. Da Kita, que é um Kita, acho que é o mais recente que tem aqui em São Paulo. Mas também um assunto vale para quem trabalha na entrega de outros produtos que não é alimento. Por exemplo, Shopee, Mercado Livre. Lá você também precisa fazer um cadastro, tem toda uma questão, uma regra para você entregar, fazer a entrega, né? Para você ser um entregador parceiro, vamos dizer assim. E aí hoje, na data de hoje, eu recebi minha compra, fiz ontem e já comprei hoje, legal. Muito bom, né? Bem rápido. Tinha a disponibilidade de entregar no dia seguinte. No caso foi um protetor para câmera, para GoPro, que é uma capinha de silicone. Eu deveria até comprar antes de quebrar, porque a câmera quebrou o vidro dela, né, o vidro traseiro, mas não afetou o funcionamento do touchscreen. A GoPro, alguns modelos aí, ela é touchscreen. E quase todos, né? Eu vou falar, tô falando dos modelos mais antigos, mas modelos mais atuais, assim, eles são touchscreen. Então você não faz quase nada sem a função touch. Tem apenas dois botões físicos, que é ligar, desligar e gravar e parar a gravação. E o mesmo botão para você tirar foto também, a opção de foto. O botão de ligar e desligar, você seleciona se você quer foto, quer vídeo. Então tem poucas funções nos botões físicos. Botões emborrachados, por sinal, para proteção de água. Mas o vídeo não é sobre a GoPro. O que aconteceu foi que no meu trabalho o local de entrega, o principal, está passando por reformas. E aí eu teria que colocar o local, vamos dizer, novo, né? O local atual para as entregas. Eu não acabei me esquecendo, acabei não colocando. Também foi erro meu. E eu não me dei conta. E aí tudo bem, né? Porque na outra entrega mesmo eu já tive alguns problemas, até por atraso. Eu ficava esperando e não entregava, e depois quando ia entregar eu já estava em casa, sabe essas coisas? Mas eu esqueci de colocar, foi erro meu, eu assumo. Aí, pois bem, o entregador foi lá hoje, agora há pouco, né? E nossa, tem um passarinho voando ali, parece que é andorinha, não sei se vocês conseguem ver. Os mais antigos falam que quando a andorinha tá voando assim é porque vai vir chuva. Talvez chova, né? Talvez caia um pouquinho de água mais tarde. Então, o entregador foi lá. E aí ele tava bravo comigo. Ele falou, pô, chefe, o patrão, né? Ele chama patrão, chefe, pô, assim você me quebra, né? Procurando esse lugar aqui, nada. Aí eu ia me explicar com ele, eu ia conversar com ele, certo? Eu ia falar com ele que esqueci, pedir desculpa. Eu sempre peço desculpa, pra mim não tem problema pedir desculpa. Isso não vai mudar em nada em mim. Mesmo estando certo, eu peço desculpa.
Depois de certa idade a gente aprende que muitas das vezes é melhor você ter paz do que ter razão. Olha o buraco, o tamanho, caramba. E aí, ele não deu tempo dele explicar, ele saiu. Ele falou, tô atrasado, não sei o que. Eu falei, tá bom, fiquei lá. Igual um bobalhão, né? Peraí. Desculpa. A mulher falando, acho que a mulher tava falando pro rapaz, cuidado, né? Mas eu que tenho que tomar cuidado, foi eu que exagerei, né? Eu que passei na. Também que eu sei usar o freio. Quem sabe faz ao vivo, né? Opa! Aqui, ó. Quero colocar a moto aqui só. Pronto. É, pessoal. São Paulo não é pra se brincar, não. Vocês vão acompanhando aí, ó. Eu não vou passar o vermelho, viu? Só queria colocar a moto aqui. Eu passei do lado na faixa do ônibus, ok, mas eu queria colocar a moto aqui, tá? Então, o que eu tava falando pra vocês é que ele não deu tempo, né? Não deu tempo de eu explicar pra ele que o erro foi meu e o cara já saiu. Saiu brabo. Tá bom. Não me xingou também, mas tudo bem. Se xingasse, eu não ia. Pra mim também não ia fazer diferença nenhuma. Agora sim. Então, aí eu fiquei pensando, conversando com os colegas, falei, será que ele usa o trabalho como a principal fonte de renda? Aí é onde entra nosso assunto principal. Por que eu tô perguntando isso, né? Por que eu perguntei isso? Porque eu tava muito nervoso, assim. E se você trabalha nervoso na sua principal fonte de renda, já começa errado, já começa que você está trabalhando de maneira errada. Você tem que mudar de profissão. Acho que eu vou pra lá também. Vamos pra lá? Vamos pra lá? Vamos ver o que dá pra fazer por aqui. Hoje está complicado também porque ainda está em greve os trens, né? E aí não dá pra ver todo mundo de carro hoje. Todo mundo não, uma boa parte, né, das pessoas foram de carro hoje e aí tá complicado hoje. Mas tudo bem, vamos aí. Não pode perder a fé. Não dá nem pra tirar o pé do chão. Deixa eu ver. Ó o palão aí, ó. Aí anda e bebe, viu? Se viu, não adianta muito correr. Essa moça dessa moto aí, ela tava lá atrás. Então é devagar e sempre, né? Eu vou comentando o assunto, vou conversando com vocês e já vou falando outras coisas em seguida, né? Mas é assim mesmo. Então o assunto principal é... Eu pergunto, você está feliz no seu trabalho? Seu trabalho é a sua principal fonte de renda. Você anda estressado? Você anda nervoso? Sem paciência? E se você estiver dessa forma, olha, procura ajuda, saia do trabalho, do seu emprego, procure outro que te faça feliz, pelo menos te fazer feliz. Pelo menos que faça feliz. Porque senão você vai estar fazendo muitas pessoas infelizes e principalmente você. E já sobre esse assunto de entrega, há pouco tempo atrás eu também estava começando a fazer um vídeo falando sobre isso, que
de tempos em tempos aí aparece o assunto, alguém levanta, né, essa pauta, levanta esse assunto de que é melhor regulamentar, é porque está pagando pouco, principalmente entregadores de alimento, né, que entrega alimento perecível, essas coisas. Estão pagando pouco e tal. Só que assim, as pessoas que fazem isso, que levantam esses assuntos, né, esses temas aí, elas falam com as pessoas que não entendem. Porque você tem que ver as coisas com uma visão muito ampla. Por que eu falo isso, ó? Até serve para entrega de, por exemplo, produto que não seja comestível. Esse tipo de trabalho, ele teria que ser, né? Teria que ser uma fonte de renda auxiliar, complementar, né? Um auxílio para você, um complemento. Então, por exemplo, estou de folga final de semana, eu trabalho de hora X a hora Y, e nesse tempo restante eu consigo trabalhar em outro. E aí eu vou complementar minha renda. Entendeu? Então o que vier é lucro, né? Mas você utilizar como principal fonte de renda, aí já está errado, não você, né? Mas está errado o nosso país. Está errado os nossos governantes, que até agora, né? Fala até agora, não ajudaram, não propiciaram, não fizeram nada para que o emprego crescesse. E aí como é que faz para o emprego crescer? Como é que faz para gerar empregos, né? Basicamente dando condições às empresas se instalarem no país. Uma empresa, para se instalar, primeira coisa, né, ela tem que ter garantia jurídica, suporte jurídico de que amanhã não vai vir uma lei com impostos altos. Isso também, além dos impostos, né, as taxas, mas garantias de que não vai ter amarras, não vai ter problemas na justiça, por exemplo, com a parte trabalhista, né? Porque se a empresa tem todo esse suporte, então, por exemplo, auxílio na construção das suas unidades, incentivo ao CT aqui, ó. Será que ele tá perto de mim? Tomara que não. Bora. Que a gente não tem jeito, tem que cortar um pedacinho da faixa do ônibus, porque é muito apertado. Então, assim, basicamente, eu não entendo muito, mas para uma empresa se instalar, né? A empresa, ela tem que ter isso, porque senão você vai estar somente pagando para o governo, ajudando o governo e não tendo lucro. E aí, como é que você repassa esse lucro para o funcionário, né? Incentivo para funcionário se manter, incentivo para o funcionário para ter promoção, para mas os incentivos é só para quem são amigos do rei, né? Se você conhece algum político, alguém, aí é mais fácil, para você é mais fácil. Ou, em alguns casos, para empresas, para países que estão lá de fora. Tem um lado bom, né, de você incentivar outro país vir, abrir uma empresa aqui, e o lado ruim. Foi até bom eu falar sobre isso.
que o nosso não, mas um exemplo aí que aconteceu foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos funciona assim, pessoal. Isso muita gente acho que já sabe, outras não, mas para quem não sabe, vamos lá. Isso eu já sabia já há bastante tempo. Que um celular, exemplo do celular, né, que é um dos itens assim mais vendidos no mundo, mais utilizados. Por exemplo, o iPhone, lá ele é fabricado na China. O chinês detém toda a tecnologia, todo o conhecimento. E aí ele é fabricado lá por um preço muito, muito barato, né? Muito em conta, se você for comparar, se fosse produzido em solo americano. E o empresário não quer saber, ele quer saber do lucro, né? Ele quer saber de pagar os lucros para os sócios, né? Porque a empresa grande, ela depende dos seus sócios. Que investe o dinheiro tem que retornar. E aí muitas empresas se instalaram na China, fizeram seus acordos comerciais. Para a China é bom que tem emprego, né? Melhor ter emprego do que não ter nada. Tecnologia que vão deter, né? Vão ficar com a tecnologia. E aí futuramente você já sabe, né? A empresa pode abrir uma empresa nacional, vamos dizer assim. Mas aí naquele momento foi lucrativo, foi viável para a empresa americana. Mas isso a curto prazo, curto e médio prazo. A gente está falando, se a gente for falar de longo prazo, isso não se sustém, não se mantém mais, né? Porque o preço das coisas aumentam. Eu até vi um rapaz falando nesses podcasts de que os Estados Unidos vão quebrar por causa justamente disso aí que aconteceu. Porque não tem empresa, não tem emprego lá, né? Tem poucas empresas, assim, tem poucas, né? Deveria ter mais. Então, vamos esperar para ver, né? Basicamente o que a gente tem que ter é um equilíbrio. A gente tem que achar um equilíbrio entre uma coisa e outra, né? Aqui no Brasil já tem empresas chinesas, já tem um tempinho, principalmente de produção de veículos elétricos. A gente está falando da Bahia, algumas regiões do Nordeste. Tudo tem seu lado bom e o seu lado que não é tão bom, né? Vamos dizer assim, um lado que é agradável e não tão agradável. Tudo, tudo, tudo. Então, pessoal, quem não conhece, assim, quem pensa que regulamentar, né, regularizar as empresas por aplicativo, vai ser bom, vai pagar mais, tem que pagar mais, sabe? A gente apenas está olhando pro sintoma, não está olhando para a causa. A gente deveria estar brigando por quem colocou a gente nessa situação, a situação de que a pessoa trabalha por entregas e tem como principal fonte de renda a entrega.
Porque na entrega você, um dia você ganha, outro dia você não ganha. Dependendo do que você faz também não compensa tanto. Gasta muito, né? A moto, gasta muito carro. Até carro também, quando a gente tá falando de transporte por aplicativo de pessoas. Aqui. Aqui vai fechar. Não, tá abrindo aqui e fechando lá. Beleza. Pronto. Eu tava vendo a avaliação hoje, agora há pouco, vendo um vídeo de avaliação de carros, né? Os carros SUV para família até R$ 50.000. O canal que é do Lucas Fontana. E eu acho que ele mostrou esse carro aqui que tá do lado. Um modelo igual este, né? Não foi esse carro, mas um modelo igual este. O SUVs ou SUV. Ah não, ó, tem um ali na frente. Já é um CRV. É o CRV, esse aqui é maior, esse aqui do lado é maior. Deve ser tipo Santa Fé, alguma coisa do tipo. Esse já é outro. Lucas do canal Lucas Fontana. É. Lucas voltou com tudo aí, ó. Oficina, canal, parcerias. Bem legal, tá bem legal. Deixa eu ver aqui, jogar pra cá. Dá. Bora, aqui no meio. Aqui balança um pouco. X35, ó, mas essa daí já é mais, né? Essa aqui já é bem mais. Mais de 50.000.
Talvez haja das antigas. Tá, bora. Pois é, pessoal. Um pouquinho cansado, né? Vai chegando no meio de semana e já ficando cansado. Vai pensando o que que eu vou fazer. Chega em casa, o que que eu faço primeiro, né? Não é desânimo, não. Não é desânimo da vida, não. Deus me livre. Perdoe, mas é só cansaço mesmo. Como eu acordo cedo, então acordar cedo tem os seus pós e contras, né? E que à tarde você já fica mais cansadinho. Aquele sono, vontade de deitar. Já. Eita, que pula. Mas o que eu queria falar pra vocês é isso. E, claro, eu sempre trago um problema e uma solução, né? O problema é a falta de emprego, né, que o país está passando e governantes políticos não fazem nada, né? Os governantes assim que a gente tem no poder não fazem nada. Estão mais preocupados com o deles. Essa que é a real. E enquanto isso a gente está a população, né? Nós estamos aí à mercê de ter que trabalhar em 2, 3 empregos. A placa do carro tampada, eu acho que é para caso tomar multa, né? Não pegar a placa do carro, sei lá. Quem é que sabe aí? Fala aí pra mim. Por que a placa do carro é tampada? Será que também é pra não... Jeep Saara? Esse é uma edição nova. Essa daí eu não conheço, não. Aí é do de trás também, o da frente também. Olha lá aí, ó. É um Corvette. É o Corvetão. Eu acho que esse aí é um dos mais rápidos do mundo, esse carro. Queria perguntar para ele. Mas eu acho que eu vi um carro desse sendo testado no canal do ACF. O ACF testou esse carro. E poucas pessoas que tem esse carro no Brasil, viu? E não tem como não chamar atenção. O pessoal olha mesmo. Ele lembra uma Lamborghini, lembra Ferrari, assim. Mas é Corvette, né? Imagina quanto que não é o para-brisa desse carro. É que vocês não conseguem mais ver mais, porque eu já passei dele. Quando ele pisar, a gente vai ver o ronco. Se o microfone estiver para fora, né? É que os Corvette os antigos é outro modelo, né? Deixa ele passar pra ver. Vamos, meu filho, vamos. Quero ver ele passando. Onde ele foi? Aí vai pra lá, ó. Aí não pegou o ronco dele. Mas beleza, vambora. Ele passou. Aí foi pra lá. Não deu pra ver mais não. Mas vambora. Bonito carro, né? Deus que o abençoe, guarde, multiplique, né? E o proteja. Tem que ser assim, pessoal. Inveja não, tá? A rota, ó. Será que é a rota? É. Tem 1 milhão, ó. Vindo pra reduzir. Mas nós busca. Busca? Não, buscar não. Só vou na minha aqui, ó. Operação, tá indo lá pra Baixada, certeza. Certeza que tem lá pra Santos. Olha, ninguém fica na frente. Na verdade não pode, né? Tem que dar passagem. Mas ela tá cheiona. Deve estar pesada também. Diminuindo aqui, tem um radarzinho, né?
Ela vai embora. Aqui é 70 por hora. Eu nunca tomei multa nesse radar, nem de carro nem de moto, mas não é bom arriscar não. Vou jogar lá pra direita. Aí. Não vou pagar pra ver não. Então eu tava falando, pessoal, que vou até reduzir um pouquinho aqui, ó. Deixa eu jogar aqui. Fica mais tranquilo pra gente conversar. Tava falando que eu sempre trago um problema, né, e uma solução. Aí você pergunta, Luigi, qual é a solução? A solução é, pessoal, se você tem tempo, se você tá novo, se você tem cabeça, sabe? Se alguém te falou, olha, vai estudar, vai procurar fazer alguma coisa, aprender mais. Eu falo aprender mais, é uma das frases que eu mais uso, assim. Porque você aprendendo mais, você está preparado. Você não sabe o dia da manhã. Por exemplo, ó, vamos supor que você trabalha, sei lá, você é um ajudante geral, certo? E aí, você é um ajudante geral numa empresa, registrado, tudo certinho, tudo bonitinho. E aí amanhã depois, você é mandado embora. E aí você só sabe fazer aquele trabalho, não sabe fazer mais nada. E aí como é que fica, né? E aí vai ficar mais difícil para você no mercado de trabalho. Agora, se você dentro da sua empresa procurar aprender mais tarefas, mais coisas, mas eu não estou ganhando nada. Tá ganhando sim, você vai ganhar aprendizado. O aprendizado, ele não tem valor para você, não tem valor pra gente, né? O aprendizado, ele é único, sabe? Você carrega pelo resto da vida, enquanto você tiver condições físicas, mentais também. Então esse é o maior ganho, a gente aprender mais não tem preço, né? Até mesmo na empresa que você está, você aprendendo mais, você tem mais chance de promoção, né? De ser promovido, né? De ter subir de cargo, sabe, essas coisas. Então tem tudo isso. Eu não posso falar muito por mim. Aí é aquela coisa, né? Faz o que eu faço, faz o que eu falo, não faz o que eu faço, né? Eu dei uma pausa aqui só pra ver, parece que já está chovendo em alguns locais aqui, ó. Eu consigo ver alguns riscos aqui de chuva. Eu acho que eu vou pegar a chuva ali na frente. Mas tudo bem, vamos ver que eu tô perto de casa já. Então, o conselho que eu dou, aprenda, sabe? Se tiver concurso também faça, é bom. Aprender nunca é demais. Então, por exemplo, você trabalha de ajudante, aí você tem uma motinha, você consegue trabalhar com ela, certo? Você vai trabalhar com ela. Então já dá pra você fazer umas entregas também, entendeu? Para complementar a renda. E aí entra no assunto que eu tava falando do rapaz. Eu tenho certeza que, né, aquele trabalho dele é o principal, porque ele tá muito nervoso, muito estressado. Ele não tava fazendo porque ele gosta, sabe? Fazendo por lazer, pra complementar a renda, pra tirar um dinheirinho a mais, certo? Não, eu acho que ele tava como principal. Não tem outra saída, ele não vê outra saída, né? A cabeça dele, ele não tem outra saída, e aí acaba ficando frustrado, porque ele vai encontrar diversas situações na entrega. Você, quando você for fazer entrega, você vai encontrar pessoas legais, pessoas chatas. E assim, jamais eu fui chato com ele, jamais fui ignorante com ele, ou maltratei, não deu nem tempo. Apenas aconteceu a situação de ele entregar num local e ser o outro, né? E fica procurando, mas isso aí sabe, é aquela frase que a gente, né, que a gente já ouviu. Pra cada 10 não, um sim você vai ouvir, sabe? É basicamente isso. Você também tem que estar preparado para as coisas que estão acontecendo. Vou falar por mim, eu também muitas vezes eu não estou preparado, sabe? A gente tem que estar blindado para as coisas que acontecem hoje.
eu achei que eu não estava blindado. Depois eu fiquei refletindo e falei, nossa, eu fiquei um pouquinho chateado, porque eu queria ter conversado com ele. Eu queria ter acalmado ele, na verdade. É essa é o meu motivo de estar chateado, mas nem tudo a gente pode fazer, né? Eu gosto de sempre levar uma palavra, um consolo, parabenizar pelo trabalho, cumprimentar. Hoje as pessoas não se cumprimentam mais, sabe? Mas não deu tempo, né? Tem pessoas que, ó, outra coisa, tem pessoas que elas querem. Ixi, tá vibrando muito a moto dele, ó. Deixa eu falar pra ele aqui, ó. Só a roda, tá? Depois tem que arrumar, né? Vai devagar. Deus abençoe. A roda dianteira do rapaz está bem vibrando, ó. Mas deve ter passado em algum buraco, né? Alguma coisa. E aí a roda empenou, né? Deus que o abençoe e o guarde. E que ele consiga logo trocar a roda da moto, né? Para ele trabalhar. Você vê, ele tá com uma bolsa de entrega. E você vê essas situações que eu falo. Eu de alguma forma, se eu puder ajudar com a palavra, eu vou ajudar. Não é só porque tá com câmera aqui, não. Isso daqui, pessoal, o que vocês veem aqui, eu acho que é 1% do que eu faço, sabe? 1% do que acontece na minha vida, na minha rotina aqui de moto. Então, eu sou bem sincero, sabe? Procuro ser transparente, né? Porque a gente tem falhas, a gente erra também na vida. Isso é normal. A gente é ser humano, a gente é cheio de defeitos, a gente tem sentimentos, vontades. Mas tem que sempre procurar ser bom. Porque não adianta falar que é cristão, falar que confia em Deus, que acredita em Deus e não pratica a bondade, né? Tem que praticar bondade, tá? Ser Deus, ser Jesus é praticar bondade, tá? É ser bom. É ser bom, independente do que aconteça. É perdoar sempre as pessoas. Porque quem vai julgar a gente é só Deus. Só Ele que tem o poder, né? Só o Senhor que vai poder julgar a gente um dia. Vai falar, meu filho, aquilo que você fez estava certo, aquilo que você fez está errado. Então, vamos espalhar o amor. Vamos falar mais de Deus com as pessoas. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui comigo. De mais um vídeo, mais uma conversa que a gente joga fora aqui, a gente vai refletindo. Deixando para vocês um fortíssimo abraço. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a família, seus planos e projetos, que dê tudo certo. Coloca Deus na frente, espera que as coisas vão acontecer. Nosso tempo é diferente do tempo de Deus, né? A gente é ansioso, a gente quer que aconteça tudo na hora. É, né? Eu imaginei. Chegou no bueiro, bateu o seco, caminhou. Eu imaginei. Aí vou ter que levar pra alinhar agora. É. Beleza, boa sorte, tudo de bom. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Aí o rapaz voltou, ele falou que foi bueiro, não sei se captou aí no vídeo, você vê? Vai levar pra alinhar. Deus que abençoe e guarde, né? E vocês também. Ó, aqui choveu um pouquinho, ó. A pista tá molhada, eu tô sentindo um cheirinho de chuva. Olha onde o cara vai, ó. Olha, ó, o caminhão fechando pra direita, ó. Tá vendo? O certo, pessoal, é sempre o lado esquerdo, tá? Procurem passar do lado esquerdo, que é o lado que o motorista... é o lado dele. Porque dá pra ir, ó. Vamos lá? É o lado que ele vai tirar, se ele vê em situação de perigo, ele vai tirar o dele, entendeu? Ele vai livrar o dele e vai jogar pro lado... vai jogar pro lado direito, tá? Então se você estiver do lado direito, você vai ser prensado. Fica atento nas carretas aí pra quem anda de moto. Carreta, principalmente se for bitrem, né? Biarticulado, que tiver duas carretas, elas fazem curva bem aberta, tá? E aí você já sabe. O cara tem que abrir pra direita pra depois ir
abrir para a esquerda para depois para a direita e vice-versa, e abrir para a direita. Então acontece muito isso. Oxe, o carro tá na contramão. O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Aconteceu alguma coisa aqui. Acho que o caminhão travou na subida, é isso? Tá sem freio, mano. Olha lá. Vou dar a volta, né? Dá a volta por lá. Aí a gente vai pegando as coisas aí, o caminhão sem freio aqui, ó. Pra quem conhece aqui a subida do estádio do Água Santa. Ó lá. Olha. Tá sem freio. O cara falou que ele tá sem freio, o caminhão. É, mano. Olha o fofoqueirinho. Bom, vocês viram aí? É isso. Vou finalizando o vídeo aqui com vocês. Com o fofoqueirinho. O fofoqueirinho das tardes, é o Luiz, né? Que nada, eu tava informando o motorista ali porque é um ônibus, né? Cheio de pessoas. Essa aqui é a minha quebrada. Deixar um grande abraço de novo pra vocês aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.